Alexandre Canhone, direto do Níger, África. Estamos por aqui há mais de 20 anos, trazendo a ajuda humanitária, também a palavra de Deus. Estamos passando a maior crise nesse momento nessa nação, porque ajudamos crianças, jovens e adolescentes na parte de nutrição. Então, você pode fazer parte, olhando, seguindo as redes e a forma de você poder ajudar e fazer parte aqui também conosco da ajuda humanitária nessa nação. Cola com a gente e seja também mais um colaborador e um ajudador aqui deste país. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem tanto. Uma pessoa super legal. Olha, deixa. Continua gravando. Deixa gravando. Vai embora. Deixa gravando. Deixa gravando. Isso aí vai ter um podcast aí, ó. Mas é isso aí. Ele não sabia? Demais! Surpresa! Maravilhoso! Isso aí vai depois nos bastidores, no esporte, né? Esse aqui é o nosso convidado de hoje, gente. Né? Ele vai ser apresentado logo mais, uma pessoa super incrível, super animada, bem bacana, né? Então vai ser um podcast bem diferente, ok? Então fique ligado aí, já te peço que você compartilhe, deixe seu like e passe esse vídeo pra frente que vai ser uma entrevista super legal. Não é isso, Daniel? É isso aí, gente. Já deu para perceber que o podcast hoje vai ser bem diferente dos outros aí, né? Vai ser divertido, bem mais solto, mais alegre, né? Mas vai tocar no seu coração, vai ser uma bênção. O nosso convidado de hoje é alguém que realmente, principalmente as moças, né? No passado conheceram bastante, né? Deve ter tido muitas fãs. E é um prazer, é uma honra ter ele aqui hoje, né? Então ele tá aqui, veio pro Brasil, vai ficar um tempo aqui. A gente falou, não podemos deixar ele escapar. Mas graças a Deus ele tá aqui hoje para dar um testemunho do que Deus fez na vida dele. Não é, Tinho? É isso aí, é isso aí. Eu ia apresentar ele, apesar que ele já se apresentou, né? Exato, mas tudo bem, né? Mas ele tem bastante... Eu brinquei até agora com ele, eu falei, o que você não fez na vida? Porque ele é teólogo, é músico, enfim, eu poderia apresentar ele como várias coisas. Mas eu vou apresentá-lo como um homem de Deus, um missionário. Eu vou pedir para que ele, então, se apresente e diga quem é ele aí. Pois é, quem sou eu, né? Olha, primeiramente, perdão, porque vocês me pegaram de surpresa. Foi total... Assim que é bom. Assim bom. Que é bom. Olha, surpreendente. Aqui é tudo à vontade. Não, achei muito bacana. Não, é sério, achei bacana, mas assim, me pegou de surpresa. Então, obrigado e ao mesmo tempo já me perdoem, porque foi muito interessante esse nosso encontro, essa chegada pro podcast, vocês de casa. Bom, Enéas, Daniel e Ayrton, muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de a gente poder estar junto aqui nessa mesa. Amém. E eu acredito que a gente vai poder falar um pouquinho sobre o passado, o presente, perspectivas para o futuro. Então, fique ligadinho. E tem muita coisa bacana aí que eu acho que vocês vão acabar ouvindo. Retenha o que você, assim, julgar ser bom para você, que seja de edificação para sua vida. Então, desde já, muito obrigado. Amém. Tendo ali o João também com a gente, operando tudo aqui na técnica. É isso aí, João. E aqueles que vão participar também, ouvindo e vendo e assistindo. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, então, começando aqui a nossa bela entrevista, né? Aham. Esse rapaz é bem animado, gente. Olha, o podcast vai ser bem alegre hoje. Já que ele comentou do João é uma pessoa assim super incrível, tá? Se você tem um podcast para gravar e fazer um vídeo, ó, se tudo me deixa, fala com o João. Super bacana, tá? Mas o Alexandre... Pois não. Seu Alexandre, demais agora. O Alexandre, gente, ele é ex-Paquito. Ex-Paquito da Xuxa, é isso mesmo. Trabalhou ali na Rede Globo, mas é uma história que ele vai contar daqui a pouco, né? Isso.
Mas eu fiquei sabendo que você foi goleiro do Cruzeiro, foi isso mesmo? Ah, já faz um pouquinho de tempo, não faz tanto, mas um pouquinho faz. Você tá nos velhinhos, hein? Confessa aí. Vou confessar. Não, isso aí foi uma época no que eu morei em Belo Horizonte. Então, mas eu fui criado em São Paulo, comecei na música em São Paulo. Até os 12 anos morei por aqui, né? E depois me mudei com a minha família para Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, onde eu comecei as bandas, comecei a tocar aquelas bandas de garagem, já fazia também parte daquele grêmio estudantil para organização de eventos do colégio. Então, eu sempre fui envolvido com a questão de eventos, shows, e participava de algumas bandas locais em Belo Horizonte. E a gente já se apresentava em programas também locais, né, da grande BH, que a gente chamava. Então, já era mais ou menos conhecidinho ali, né, cantando, dançando, tinha grupo de dança. E o Cruzeiro foi porque, assim, papai era lá, era cruzeirense, a gente era sócio do Campestre. E ali fui fazer teste no Barro Preto, que antes fazia teste no Barro Preto, que era um outro local. Passei, chegando lá, fui bem, era goleiro. Então, fui bem naquele primeiro dia. E eles gostaram. Aí acabou que eu fui ficando, fiquei 6 anos jogando. Então foi de 82 a 88. Então já depois treinei ali no Barro Preto, depois a gente treinava às vezes no Campestre, que era um outro local, né? E no CT, que era na Toca da Raposa. Aí eu já estava com 17 para 18. Então já estava ali federando, aquela coisa toda, porque gostavam, tinha uma carreira. Dava para poder ali ter uma carreira como goleiro. Porém, eu gostava da música também. Então, eu era daqueles que fazia os concursos, assim, quando tinha no Palácio das Artes, né, concurso de baterista, tal, uma série de outras coisas. Eu sou instrumentista. E nisso, então, a coisa já estava fermentando. Ou quero ser famoso como jogador de futebol, ou como cantor, artista, né? E aí, em 88, apareceu um concurso, né, no Rio de Janeiro, que foi no Teatro Fênix. Era um programa infantil, chamava Show da Xuxa, e nisso escolheram 4 garotos, mas precisaria que eles cantassem. Seria um grupo, um teenager, né, que tipo New Kids on the Block, ou NSYNC, coisas assim, mas que teria que cantar e dançar. Na hora do canto, precisaram, então, abrir para mais uma vaga. Então, aí é que eu entro. As minhas colegas falaram assim, poxa, Alexandre, você canta, dança, toca, e queria ser famoso, e por que não, né? Numa vaga dessa, seria bem bacana, já com todo o sistema Globo por trás. E por que não se inscrever? Aí, fui me inscrever no Rio de Janeiro, a famosa Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, e ali levei, primeiro teste era foto, deixei teste de foto. Passei no teste de foto, aí veio o teste de vídeo, depois o teste de vídeo de dança e por último de voz. Então aí começa a minha parte musical ali, porque quem me escolheu foi, acho que bastante conhecido, Michael Sullivan e Paulo Massadas. Então eu comecei a aprender essa parte de produção, técnica vocal em estúdio, tudo com eles. Então eu iniciei ali e eu aproveitei bastante essa época, porque eu tinha livre acesso às gravações, aos lugares, os estúdios, então sou livre, à vontade, podia estar no Teatro Fênix também sempre. E eu fui aprendendo sobre técnica, sobre um pouco de cada coisa, sonoplastia, direção de palco, uma série de coisas. Então ali para mim, aqueles 4 anos, de 88 a 92, que foi quando encerrou o Show da Xuxa, eu gravei o último episódio também e logo pedi minha demissão. Por quê? Porque eu já estava de olho na carreira solo. Então eu sempre fui um cara que... Quando eu entrei no grupo, eu sabia que ali era um trampolim para minha carreira solo e depois a minha vida. E a gente estava até comentando aqui antes de alguns chegarem, sobre essa questão do artista. Poxa, tem tanto artista talentoso, canta muito bem, afinadíssimo e tal, mas não emplaca. Por que será? Aí, analisando algumas coisas, né? João, presta atenção aí, hein, João? Analisando algumas coisas, vai uma parte da resposta do que a gente estava comentando. Não é só o cantar, ou não é só o dançar, não é só o cantar e dançar. Enfim, você tem que ter um combo, você tem que ter um todo.
uma coisa meio que te complete num todo, desde uma gestão, a você saber, ganhei dinheiro, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer no mínimo. Ou então, estourei uma música, mas e depois? Não vou em tal show, vou gastar grana com isso, ficar na noitada, ou isso e aquilo. Então, assim, uma série de regras faz com que, às vezes, um artista, ele mantenha a sua carreira. Então, não é só estourei uma música, mas e depois? Tá, você estourou, mas você era simpático com o público, você era pontual, você era um cara limpinho, você era um cara honesto, você era um cara que não furava os compromissos, você respeitava a parte da imprensa, você respeitava as pessoas, né, de todos os âmbitos, você era um cara muito orgulhoso, não era? Então, é uma série de conceitos e adjetivos que faz com que alguns mantenham esse sucesso e uma carreira. Então, respondendo um pouquinho, né, o que a gente estava comentando ali, antes de começar o nosso bate-papo. Então, era isso. No meu caso, vamos por mim. Eu sempre fui um garoto muito focado. Então, quer dizer, eu fui com 17 anos para o Rio de Janeiro, já morando sozinho. Então, fui morar longe da minha família. Antes de ir para lá, eu tocava bateria. Então, eu tinha 2 grupos em Belo Horizonte que eu participava, como um bom hiperativo, né? Né? Não sanguíneo, hemorrágico. E aí, eu também, alguns finais de semana, eu ia para São Paulo, então fazia de ônibus para São Paulo, BH, São Paulo, pegava um ônibus daqui e ia tocar em Boituva, sexta e sábado, bateria, num local que chamava Boituva by Night. Imagina o naipe do negócio. Eu, menor, tinha acho que 15 ou 16, só que eu fazia o som. Então, eu fiz baile, banda de baile, eu tinha acho que 16 anos, eu fiz 6 meses de banda de baile. Eram os caras tudo já tiozinho, e quando chegaram para eu fazer o teste da bateria, os caras já chegaram, faz um mambo. Tá bom. Faz um forró, porque geralmente um garoto de 15, 16 vai rockinho, aquela coisa. Eles queriam já me quebrar logo. Falei, vou trazer esse garoto fazer teste aqui, pô, a gente tá precisando, é banda de baile, né? Não é banda infantil, né? Ou da QS, né? Ali da Queropita. Não era, né, bicho? Aí, e rolou. Aí eu entrei falando, nossa, que interessante, já faz um chachado, começaram a dar umas encrencas. A gente montava o baile com 3, no máximo 4 músicas de cada ritmo. E papai tinha que ir, porque era menor. Sim. Mas lá atrás, da antiga, lá na década de 80, não era tão rigoroso esse negócio, né? Mas papai ia, me acompanhava. E então eu já tinha isso, já estava afim, eu queria ser famoso. E nessa época eu fazia bateria também para Rodrigo e Rafael, que a gente abria show do Christian Ralph, e que era o sobrinho do Silvio, na época, esqueci, não, filho do Henrique Abravanel, irmão do Silvio. Tinha essa dupla que ele patrocinava e eu fazia parte da banda, eu era o batera. Então nessa época que rolou o lance de teste de Paquito, que também porque eu já tocava, fazia, né, e ouvi falar desse grupo e tal. E aí fiz o teste e passei. Entrei em 88, fiquei até 92. Então, muitos shows, muitas turnês no Brasil, exterior, América Latina, principalmente. Gravei em espanhol para músicas em novela, para novelas da Espanha. Então teve bastante coisa assim que foi acontecendo. E da parte musical e filmes, cinema também. Eu participei de 2 filmes. O ano retrasado eu participei de um curta-metragem no Brasil. Então, assim, as coisas acontecendo. Mas o meu foco era a carreira solo. Era ser, já que eu não fui pelo futebol, então eu quero ser um artista agora mundialmente conhecido. E estava galgando para isso. Então não era uma utopia, ou seja, era uma realidade que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Eu estava sendo preparado para isso. E aí, em 92, eu pedi a demissão do grupo. Parti para carreira solo, em 93, era o vinil, disco de vinil, né? Gravava naquelas fitas rolo, aquele negócio todo, né? E aí, a coisa acontecendo, turnê no Brasil, 93, 94, América Latina,
E fevereiro de 95, quando aí saía o lançamento mundial, eles iam montar o Sullivan, a ideia era montar um lance assim comigo. Numa música eu ia tocar piano e cantar. Noutra música eu ia aparecer dançando com um corpo de balé. Numa outra, bateria cantando, tocando. E assim por diante, em vários instrumentos, uma coisa diferente. Eu tinha ali 20 e poucos anos, era uma coisa muito bacana que ia dar muito certo. Então eu já estava preparado para o show business, que eu já estava pronto e já fazia os shows de estádio, aquela questão toda. Então já tinha o time daquilo, né? E aí, fevereiro de 95, eu conheci, para mim, né? Eu acho que o melhor empresário que tem, inclusive até hoje, ele que cuida da minha carreira, cuida de tudo. É um amigo, melhor amigo, até como família, um pai para mim. E não sei se posso até falar o nome. Pode. Sim. Pode, Sim, pode apresentar? Pode. Jesus Cristo. Deve falar. Ele cuida de tudo para mim. Minha agenda, tudo. Houve uma redirecionada sobrenatural sobre a minha vida. Fevereiro de 95, eu no centro da cidade de São Paulo, saindo de um estúdio, ouvi um som de uma música, esse som me atraiu para um local humanamente impossível. É tipo, estamos aqui agora e eu ouço daqui meio quarteirão daqui o que a gente está falando. Não tem como. O som saía, a música saía de um cinema. Então eu não podia ter ouvido de maneira nenhuma o som da onde viria. Mas Deus fez com que eu ouvisse. Então foi algo sobrenatural. Eu entendo que foi um chamado específico de Deus. Não consigo entender uma outra possibilidade. Eu tinha outros segmentos religiosos, outras filosofias, tal, muitas alianças, pactos e uma série de coisas. E eu não tinha nenhum apreço, nada com a palavra de Deus. Então, ali era um culto evangélico que ia começar. Eles estavam regulando o som, o técnico não tinha ido. Resumindo a história, eu queria bater em todo mundo. Subi ali, o Cine Copan. Sim. Era o Renascer ali. Isso. Né? Eu frequentei aquele cinema lá. Então, eu já fui lá. Então, era o pastor Marco Aurélio, na época que eu... Fevereiro de 95, era essa época. E ali, então, eu senti a presença de Deus. Hoje eu sei o que era, e logo depois também entendendo. Mas era uma sensação como eu nunca tinha sentido em nenhum lugar da minha história de vida. Então, eu sei que é a presença de Deus em mim, que aconteceu naquele lugar, nenhum tipo de emoção ou experiência, nenhum estádio gritando meu nome, nenhum tipo de viagem. Você sozinho com Deus. Foi. Eu senti aquilo e falei, nenhum tipo de droga que eu pudesse ter experimentado. Experimentei de tudo que existia na época. Isso é muito comum no meio artístico. Bebida, álcool... Não, eu e álcool não dá certo, porque me queima, parece que me frita aqui o meu esôfago. Então, já é algo, creio que até uma proteção já de Deus para mim nisso aí. Eu sou um cara muito intenso. Então, talvez se eu fosse tendencioso para uma droga, eu já tinha morrido, com certeza, de overdose. Para um álcool, já tinha morrido de cirrose hepática. E, então, o meu problema ali era paquerar muito, namorar muito. E que mais? Eu acho que era o que era? O que mais que era? E na área espiritual. Então eu era muito ritualista naquilo que eu acreditava. Então, essas duas coisas, mas aí o Senhor vai lapidando, vai mudando, etc. Então, mas o impacto foi em fevereiro de 95. Aí virou a chave. Alexandre, te perguntar uma coisa. Você disse que toca piano, Isso. já vi que você toca violão, você tocou um atabaque aqui pra nós, enfim, dança, canta. Como é que a música entrou na sua vida, assim, é de família? Seus pais incentivavam? Como é que bacana. Interessante, vamos lá. A minha irmã foi Miss São Paulo e também teve Miss Brasil, ela perdeu na época, eu não sei se era Vera Fischer. Eu não sei se era Vera Fischer o nome ou uma outra. A Vera acho que era de São Paulo. Não, aí Miss Brasil. Miss Brasil. Eu não lembro se era Vera Fischer ou uma outra. Ela perdeu nesse concurso e tal. Então ela já estava nesse meio, tinha um piano que ela tocava.
Então eu cresci tendo um piano, né? Mas nunca tive paciência para ficar... leio partitura, vejo tal. Mas como um TDAH, complicado ficar parado, pensando, lendo. Então eu bato o olho e vou na minha, entendeu? E aí eu tinha uma professora, inclusive, eu lembro que eu tinha menos de 5 anos, porque eu morava na Perdizes até 5 anos, depois a gente foi para Moema. E ali em Perdizes, aí a professora vinha e trazia ao merchan um Yakult. Todo dia trazia um Yakult. E ela tem. Nossa, o gatinho, né? Ah, tá bom. Nossa, miau, é um mi. Nossa, aquilo me irritava ao extremo. E aí, o dia que ela não trouxe o Yakult, foi o dia que eu falei pro meu pai, né? Eu não quero mais. Porque... Tem Yakult? Não tem Yakult, não tem. Que nem aqui. Cadê o biscoito? De novo. Cadê? Gente, cadê ali? Tem as balinhas ali. Como é que é o amor do Enéas? Consegue umas balinhas aí pra Nina. Como é que é o nome? Nina. Dona Nina, consegue pra nós, olha, direto de lá de fora. Umas balinhas, negócio. Interessante. E aí é isso, sabe? Então tinha um violão também. Acho que ela começou a aprender, mas estava lá, tinha um violão. Então ali eu comecei, eu ligava aquelas vitrolas, né? Sim. Umas vitrolas. E as músicas, desde Roberto Carlos, o que é... Aí sim! Isso não acontece nunca. Olha, mas também, meu... Ô, João, João, surpresa, hein, João? João, e essa balinha cenográfica daquele mês passado, ou pode comer mesmo? Pode, beleza. Fresquinha. Abençoado, que delícia. Mas aí, onde é que eu tava? Já perdi. Você estava falando do como você aprendeu a música, tinha Então violão. foi ali tocando, catando milho mesmo. Então tinha uma sonoridade. Você já tinha ouvido pra isso? Já tinha. E aí, papai, esses carnavais que tinham também, na Tiradentes, lembra? Era na Tiradentes o desfile. Isso aí. Isso. Então, papai me levou um dia nesses... não, era já o carnaval mesmo, desfile, e a gente ficava lá atrás, na bateria, lá no início. E eu ali olhando a bateria. Nossa, que delícia, bateria e tal. Que bacana. Papai compra um tarol pra mim, uma caixa. Tinha ali lembro como se fosse no Largo do Arocha, o Wéril. Quem é música? Lembra lá, João? A Wéril, que tinha os instrumentos de metais e tal. Eu lembro. Lembrou? Então, viu? Lembrou. Era lá. Eu lembro que foi assim. Aí comprou uma caixa lá pra mim e eu ficava brincando. Tá. E começava a ficar... Ali começou. Mas lembrei um outro fato que acho que esse eu não falei nunca. Tinha um restaurante chamado Franciscano, Final da Consolação, lá embaixo, perto do Diário Popular. Lembra dessa? Diário Quero Popular. que o senhor quer. E Diário Popular tinha um franciscano. Ah, maravilha. E eu também, tudo desse tipo, catatauzinho, pequeno. Papai fechava a farmácia que tinha uma no centro e uma na Penha. Aí papai às vezes fechava a farmácia. Quando eu não ia pra casa, eu ficava lá, ficava andando de bicicleta, ficava... Vamos jantar aqui. Aí tinha uma banda ao vivo ali. Era um restaurante muito gostoso e tal. E eu ficava do lado ali do palco vendo o baterista. Eu lembro disso, como se fosse agora. Aí o baterista, né, falou, vem cá, vocês vão vir jantar amanhã aqui? Falei, peraí que eu vou perguntar pro papai. Fui lá, perguntei, pai, a gente pode vir aqui? Vou jantar amanhã, mas por quê? Porque eu acho que o moço quer dar um presente pra mim, ele vai trazer pra mim. Tá bom. Isso menos de 5 anos, eu lembro. Eu ainda morava na em Perdizes. Rua Monte Alegre. Isso. É isso aí. Muito alegre. Aí, beleza. Aí voltamos. Outro dia ele me deu um par de baqueta. Então aí é que começou. Ficava brincando em casa, batendo no chão. E depois veio o tarol. E aí começou. Então, foi uma crescente, mas tinha essa aptidão. Então não era uma coisa ruim de tudo, que não vai dar certo. Você pode tentar tocar, mas não vai. Mas então a coisa ia. Uma hora eu sabia que a coisa ia crescendo. E eu gostava muito de produção também. Produção. Lá em Belo Horizonte, na época do Jaspion. Lembra disso? Os Changerman. Sim. Eu tinha 16 anos, lembro. Olha. Foi buscar lá no Cara, eu tinha 16 anos e eu fazia a produção desses caras quando vieram pro Brasil. Lá no Mineirinho. Foi no Mineirinho.
Teve. Olha, tô lembrando os negócios aqui, cara. E os velhinhos somos nós. Nossa! Cava do Bosque, Ribeirão Preto. E eles fizeram lá, eu fui pra produção também. Então eles fizeram uma turnê no Brasil. E eu gostava também do bastidor, né? Eu não tive uma criação militar, mas eu gosto de uma coisa bem... Aí meu filho que pode falar também, né? Você cuidar, eu tenho 19 adotados, né? 19 filhos adotados, de tribos diferentes. Então, nunca bati em nenhum, não precisei bater, mas se precisasse batia, sem problema algum. Né? Porque eu cresci também com algumas pancadas e resolveu muito, né? Agora você só tem que torcer para não apanhar deles todos de uma vez, né? Fazer uma roda lá. Nossa, olha, eu não sei não, hein? Mas muito firme na minha criação. Então sempre fui muito firme. O que é correto, o que não é correto. E isso tudo assim, não pelo que às vezes eu aprendi dos meus pais, porque às vezes a gente só pode dar aquilo que a gente tem ou recebe. Meus pais maravilhosos, eu fui adotado, ainda tem esse detalhe que eu já esqueci, né? Agora tô lembrando. E no segundo dia de vida, esse casal me adotou. Então foi uma coisa meio Moisés agora, assim. Eu tive de tudo, nunca me faltou nada. Então, uma boa educação, babás, né? Oportunidades para poder estudar, ter instrumentos, poder viajar, poder fazer coisas. E, então, eu creio que isso tudo foi já um preparo e até mudando muito de lugares. Em São Paulo, até os meus 12 anos, eu mudei para 5 lugares. Então, o que mais eu fiquei foi em Perdizes, até os 5 anos. Depois eu fui para Moema, depois fui para Aclimação, depois aí eu fui para Belo Horizonte. Quer dizer, você me pergunta, você tem amigo de infância? Não tenho, não dava tempo de fazer a conexão. Sim. Então acho que já era um preparar de Deus para poder estar desconectado, Né, de tudo isso. desprendido, porque para a missão que ele tem para mim, ou que ele teria, né? Eu tinha que estar desconectado, sem raízes. Disponível, totalmente. Tipo um Isaías, eis-me aqui. Sim. Então eu acho que já era tudo isso um preparo de Deus para minha história, né? E tem muita coisa ainda, né? Que eu creio que ainda Deus vai fazer. Mas é isso. Então a música foi assim, né? Mas como é que foi? Você passou lá perto da igreja, né? Ouviu aquela palavra, né? Isso, fevereiro. Ali, mas e depois disso, como é que foi? Você começou a frequentar alguma igreja? Imediatamente. Isso era um culto que eles tinham de 12:00 a 1:00. Isso. É esse culto. Foi num negócio desse. Os caras estavam regulando o som. Eu ouvi o som, achei horroroso. Me deu uma ira, eu queria bater em quem estava tocando feio. Essa foi a minha dinâmica para seguir o barulho. Fiquei irritadíssimo. Falei, nossa, você tem que apanhar um camarada que tá tocando desse jeito. Ainda bem que ele nunca ouviu a gente tocar, né? Cara, era uma loucura, né, Bíblia? Mas assim, foi a estratégia do Senhor para me trazer. Não adiantava você trazer um panfleto para mim, acho que não ia ser a estratégia. Olha, Jesus te ama, vamos num culto. Até porque eu já sabia quem eu servia. Então eu não estava no engano do inimigo. Chega algum momento na vida de uma pessoa, quando vai entrando para o sucesso e tal, você olha, daqui para frente é assim e assim. Você é isso. Eu te dou isso, mas é isso aqui em troca. Então tem uma série de coisas que acontecem no caminho, que daí eu já sabia quem eu servia, já sabia que não ia estar com Deus eternamente. Só que eu queria a fama e a glória na terra. Síndrome de Lúcifer. Uns acordos que ia ter que ser feito Exatamente. Por fora aí, né? E aí, então, né, aconteceu isso. Então, por isso foi sobrenatural. Sim. Quando eu vim andando... Na verdade, vamos lá, Nestor Pestana, eu ouvi esse barulho. Atravessei a Consolação, desci Ipiranga, entrei na Galeria Copan. Como é que houve um som desse? É muito longe. Não existe. É verdade. Nem se eu tivesse ali no A distância Balum, é muito grande. lembra? Fora da galeria do Copan, não ia dar. Não dá. E por ser um cinema também, né? Cinema, não, é por isso. Como é que houve? A acústica é boa. Pra quem não conhece, a gente tá falando de São Paulo. É muito carro na rua, é muito Consolação barulho, ali, os ônibus passando, tudo. Meio-dia ainda, né? Então, aí quando eu cheguei, ele foi entrando, quando eu olhei, eu falei, nossa, aí vi lá um negócio evangélico. Eu falei, nada a ver comigo. Me deu mais raiva ainda. Coisa de crente. E eu chamava os de branco. Ih, coisa dos de branco. Só podia ser deles.
ali assim. Subi com raiva. Só que quando eu cheguei ali em cima, algumas moças que estavam ali, né, porque estavam regulando o som. O Paquito, tal, o Paquito. O ego passou a raiva. E eu, resumindo, eu ajudei o cara a regular o som. O técnico não tinha ido. A mesa ficava perto de um palco, né, grande que tinha lá. A mesa ainda na época ficava ali. Não lembro se era 16 ou 24 canais, mas deu uma regulada pros caras. O técnico não foi. E eu fiquei ali rapidinho, falando eu e Deus ali. Falei, olha aqui, o que você quer de mim? Era até fui grosso com Deus. Delicado. Tenho tudo, tô indo pro lançamento mundial de música. Tem a mulher que eu quero no estádio, gritando, eu escolho aquela de blusa vermelha, pega aquela preta ali, aquela outra marrom, blusa cinza. De boa. O que você quer de mim? Eu falei, então faz o seguinte, muda a minha vida radical. Nossa, falei isso. Aí acabou ali. Foi aí que eu falei que eu senti aquela experiência que eu nunca tinha sentido na minha vida. E no culto à noite eu já tava lá. E começou assim, cara, eu falei, é isso. Eu não quero que nunca mais saia da minha história isso que eu senti. E peço para Deus, se for para eu pensar em desviar, que Ele me mate. Eu não quero ter experiência de desvios. Sim. Não existe desvio para mim, para mim não tem. Me mata, me leva. Uma conversão genuína. Me leva porque não dá. Não tem condição, porque eu sei de onde eu vim, eu tinha visão aberta, eu já via coisas espirituais, o mundo desde 5, 6 anos. Ainda na Monte Alegre, eu via coisas, eu não tinha medo, minhas babatinhas. Eu falei, não, eu tô vendo a coisa. Nossa, acende a luz. Não, deixa apagado mesmo, deixa eu ver esse bicho aqui, o que tá rolando. Eu já era perturbado, demoniado, sei lá o que eu era. Sarcástico. E me fala uma coisa. Uma loucura. E mediante tudo isso aí, você falou que foi na igreja, se converteu, tudo. E seu pai? Papai, ele não pegou isso em 88. Na minha época de teste, ele tinha falecido num assalto na farmácia ali na Consolação, da Rua da Consolação. Então, balearam o papai, ele faleceu. Minha mãe pegou todo o processo. Mas eu já morava daí no Rio, estava já no Rio, né? Então, me mudei para o Rio, começou minha vida no Rio. E ela frequentava a igreja também ou não? Não, eu levei ela à força, é verdade. Não façam isso, hein? Não façam isso. Não é por força nem violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas eu queria, de um tempo, eu dei muito preju ali, porque por um tempo eu queria que todos sentissem aquilo que eu senti. Então eu queria levar a força no tapa, na pancada, ou você se converte ou eu te mato, era meio assim. Claro que era aquele entusiasmo, né? A coisa do primeiro amor, né? E o primeiro amor tem que estar até hoje, né? Eu entendo isso. O dia que esse primeiro amor for embora, me mata, me leva, porque se Deus é amor, isso tem que estar em mim, tem que estar implantado, tem que estar aqui, Jesus na veia. Em tudo que eu, por exemplo, olho, eu tenho que entender Cristo. Exemplo, luz do mundo. Câmera, então a câmera está me filmando, está tendo aqui um reflexo para onde alguém vai enxergar alguma coisa e tem que ver algo de bom em mim, como vi em Cristo. Ou Paulo dizendo, né, aquilo então, seja um imitador como eu sou de Cristo. Então, quando eu vejo uma televisão, eu lembro então de Abacuque, passe rápido e veja. Mesa, né, então, Santa Ceia, a última, que não era mesa, tudo bem, mas era no chão. Enfim, comida, Jesus é o pão da vida. Então, em tudo, eu tenho que ver alguma coisa, o cheiro, o aroma de Cristo. Eu preciso ser assim. Isso só acontece quando você interioriza a palavra, o próprio verbo. Não é ser um fanático, mas te dá muito mais possibilidade de você errar e pecar menos. Então, esse radar... totalmente imerso, né, nesse amor, isso, né? É bom demais. Nossa, é bom demais. Então, né, é isso. Então, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Teológico. Uma à noite, Betel Brasileiro, uma de manhã, Instituto Shekinah, lá em São Caetano. Um de angelologia, libertação, tal. Anjos e demônios. Queria entender, segundo a palavra, o que Deus fala que é o bem e o mal. Não é o que talvez meu pai me ensinou. Papai me ensinou que quanto mais mulheres eu ficasse, eu era o garanhão, né? Sabe como eu falo garanhão em inglês?
Garanhão! Essa eu peguei você. Então, você imagina. E para a palavra de Deus é o seguinte: o solteiro cuide das coisas do Senhor em como ser santo no corpo e no espírito. Então, mas papai me passou o que ele aprendeu. Então, quando chega agora, eu precisava conhecer ali, segundo a palavra, o que é bom segundo Deus, o que não é bom segundo Deus. Então, vem uma desconstrução, né, para ter aí, então, uma construção. Os alicerces, né, da palavra, os pilares, né, da fé, da base do Senhor. Né? E é isso, então, sempre estudando. Por incrível que pareça, eu sempre gostei de estudar. Né? Estudo até hoje. Então, vários cursos quando eu vou para o Brasil, tudo. Então, terminei há pouco, tempos atrás, então, bombeiro civil, salvamento em altura, mergulho, socorrista de combate, APH fiz no Brasil, em Washington, em Boston, capelania. Quando eu me formei em capelão, meu estágio foi no Carandiru, meu irmão. Lembra, João? A gente conhece também. Peraí, como é que me conta mais sobre isso? Esse aí a gente conhece mesmo. Carandiru, então, eu imaginei lá, levar uma palavra, fazer um louvor. Pô, essa coisa maravilhosa. Sim. A gente fazia isso. Fizemos. Bom demais. Todos nós. Trabalho lá. Não é bacana? Praça da República, de sexta-feira à Nossa, na noite. República ali eu tenho foto, que não tá aqui. Os garotos ali cheirando cola, naquele Isso. coreto. É isso, nós fazíamos lá no coreto. Então vamos lá, daí eu fazia a boca total do lixo, né? Marau Gugel, Bento Freitas, Rua Aurora, Lago do Aroto. Isso, a gente passava as madrugadas lá nas Isso aí, cara. boates Quando lá. eu casei, meu irmão, eu levei minha esposa junto. Foi uma maravilha. Então é isso. Tinha mendigos que eu levava pra minha casa. Jesus mudou tão tamanha, porque eu não gostava de pobre, nem de pobre. Vou levar um mendigo pra tomar banho no meu banheiro. Isso é Jesus que faz. Então, eu acredito que Jesus ele é real, que Deus existe pela própria mudança que ele fez na minha vida. Amém. É muito bacana você ouvir um testemunho. Queria um dia, vamos sair, um dia que eu vier a Brasil, essas coisas, a gente daí falar, eu ouvi as suas histórias também. Né? Como é que foi o seu testemunho, como é que é o seu. Vai me edificar muito. Mas cada um precisa ter a sua mudança de chave. Tem que ter o seu pessoal com o Senhor. Porque senão você vai ser só o cara que... Você vai ser um crente, não um discípulo de Jesus. E é o que tem muito hoje, só crente, né? Eu tô 24 anos fora, né? Então, mas deve ter muita coisa que eu ouço às vezes, que rola aqui. Eu vou no culto porque a minha avó... Isso. Minha avó me levou, eu vou pelo Deus da minha avó. Eu vou porque se não for no culto, meu pai vai mandar eu lavar o carro. Ou então perdeu a mesada. Falta de surra mesmo. Então, meu irmão, é assim, você tem que ir porque ele é suficiente. Eu não preciso ficar fazendo nenhum tipo de coisinhas ou iscas. Não, será que Jesus não é suficiente? Sim. Eu preciso ter a pizza, eu preciso ter a cantata, eu preciso ter... Não, pô. Jesus, ele é suficiente. Então, pelo menos ao meu ver, posso estar errado. Jesus basta. Isso. Mas então, se tiver uma manjubinha, olha que beleza! Valeu, João. Se tiver um amendoim, um peanuts, né? Vai bem. Mas se não tiver também, e não tiver nem água, tá bom também. O que importa é que Jesus esteja. E ele é o principal nessa mesa. Ele é o principal nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa família. Amém. Então é isso. Eu acho que eu respondi. Eu falo... Não, tá certo. Você tá aqui pra isso, né? Mas quando foi que surgiu, Alexandre, esse negócio de você sair do Brasil? Muito bem. Fazendo então as faculdades teológicas, e um belo dia, Carandiru, capelania, virada de chave para começar a gostar, ter assim uma empatia com crianças, jovens, adolescentes, foi no Hospital Municipal do Tatuapé, Petrocarrão. Sei. Então ali eu também, quase um ano eu servi como capelão. Então ali era mais efetivo. Um belo dia faltou um ser, né, que ia lá, um capelão abençoado, que não foi, e mandaram Alexandre, eles me chamam de Paquito, né? Ô Paquito, sobe lá no quarto andar, não sei se ainda é até hoje.
Era ortopedia infantil. Vai lá, então, canta um louvor, leva um pouquinho de alegria lá para a criançada, que a pessoa que ia para lá não foi. Falei, nossa, para as crianças não, bicho, manda outro. Prefiro ficar aqui com os pais se batendo e tal, porque tem um negócio de louco. Quando chegam os pais com um filho que está ali com febre, não sei o quê, um pai quer passar na frente do outro, e daqui a pouco larga as crianças e sai no tapa, a gente tem que separar. Era um negócio assim. Não, vai você. Eu falei, tá bom. Aí eu subi. Louvado é o nome do Senhor por aquela subida. Ali virou uma outra chave. Assim, só um parênteses, né? Lá faltou o cara da mesa de som. Isso! Aí lá faltou capelão. Isso, E você estava sempre nesses lugares. Pois é, eu sou sempre Verdade. ali o que vai suprir uma falta ali, né? Um negócio. Você acredita que essa daí eu nunca me conectei, né? Vou ter que anotar. Peraí, a falta... Onde faltava, você tava lá. Falta do técnico de som e a falta do capelão. Gostei, vou levar isso aqui. É assim que eu funciono. É assim que eu funciono. E aí, esqueci. Faltou o capelão, mandaram você ir lá. Pronto, quando eu cheguei ali, me deu um algo de compaixão pela criançada. As pessoas às vezes não sabem, mas cada absurdo que existe chegando nos hospitais das crianças estupradas, o pai mesmo pega ferro quente e começa a queimar a criança só porque ficava chorando e perturbando. Criança que às vezes lá, e eu assim, em loco, né? Pegava só porque o bebê estava também perturbando muito, esquentou uma água na panela e pôs a criança que nem escaldou a criança. Meu Deus. Falei, nossa, eu pedi para que me transferisse para o 4º andar. Então ali foi uma virada de chave. Né? E aí, dentre isso, eu orei um dia e falei, Deus, se o Senhor tiver para mim, eu gostaria muito de usar os talentos, os dons que o Senhor tem me dado para eu pregar a tua palavra, o evangelho do reino de Deus, como diz a tua escritura, ao pé da letra. Porque não é qualquer evangelho, lembra? É um evangelho específico. O evangelho do reino de Deus. Ou seja, onde Deus realmente, você está sendo governado por ele, você submete a esse rei, que é o Senhor dos senhores, né, o rei dos reis. E para entrar nesse reino, você tem que ter ali o estatuto que Jesus deixou para nós. Perdoe 70 vezes 7. Ame o teu próximo, ore pelo teu inimigo. Dá outra face, caminha segunda milha. Então, é que nem um regulamento do colégio, né? Você não pode chegar de biquíni no colégio. Não, peraí, aqui você tem que ter uma ordem de decência. Aqui você tem um regulamento nessa escola, não é bagunça. Sim. Então tem um regulamento. E para o reino de Deus é a mesma coisa. Manual de instrução. Exatamente. Então, que é a palavra. O próprio verbo que se fez carne, que é Jesus, está ali. Então, quando a gente começa a entender isso aí, por isso a minha sede de procurar aprender. E quanto mais você aprende, mais sabe que não sabe nada, porque a palavra, ela é viva. Ela se renova, né? Ela se renova. Então, você vai aprender nos seminários, né? Você vai aprender como manusear, como você tem... Ok, profetas maiores, menores, homilético, hermenêutico. Mas ela ali, é você e Deus, é o relacionamento horizontal, vertical e horizontal. Então, todo dia você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, para depois seguir o Senhor. Quando você vai entendendo esse processo, é maravilhoso. Então, no meu caso, eu levava dois títulos muito difíceis. Primeiro, artista e missionário. Como assim, Alexandre? Explica. Muito bem. Então ele artista converteu. Quantos dezenas? Sou artista, me converteu, mas às vezes só por uma fatia ali gospel, ou para agora pegar uma fatia ali do público evangélico para ouvir minhas músicas. E missionário também, existe missionário de tudo quanto é tipo, categoria. Inclusive, eu estou do Níger, que não é Nigéria, vou explicar isso aí. Desde 2002, então está indo para 24 anos. Já erramos em levar em algumas pessoas tranqueira, sim, que só deu problema. Mas tivemos acertos também, então você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai, né? Então, nesses anos todos, a gente vai sendo forjado. E vendo o que acontece no meio missiológico também.
Quantos? Muito fortinho, bonitinha do lado de uma criança, mas nada a ver. Pô, vai lá, é recado. Então a gente vai vendo isso tudo. Então eu tinha 2 títulos bem complicados. Até para as agendas, né? O senhor às vezes é um pastor, quer me levar. Ih, mas artista, nossa. O cara fala que é crente, mas tá lá pulando o carnaval, tá desfilando. Crente, mas tá só porque chamou para ir num programa secular. Daqui a pouco tá cantando a música do outro lá também. Mas confusão, mas que negócio é esse? Tá cheio, tem tá muito cheio. hoje, né? Eu não sei como é que é hoje. Vocês podem falar um hoje, pouco. Eu não sei. É isso aí. Eu tô longe. Hoje, a gente vê hoje muitos artistas falando que são me converti. Mas não muda a vida. Não sai daquele meio ali, entendeu? É como se falou, a fatia do bolo. Isso, quer pegar o meio gospel. Isso. Então é mais ou menos isso. Então É não mudou isso. muita coisa. Não. Desde quando eu saí, por exemplo. Muitos anos fora. Inclusive, quem gostar de parte de música, tudo cristã, arroba... não, espera aí, isso é o Instagram, né? Arroba Alexandre Canhone. Mas, Alexandre Canhone, você pode entrar nas plataformas digitais. Então, tem músicas diversas, em vários idiomas, inclusive. Agora, tem muitos, às vezes a gente vê, né? Falta um preparo, né, meu? No mínimo, vai para uma agência, vai se preparar. No mínimo, vai para o campo. Não conhece nada do que está acontecendo. Não teve um mínimo de sensibilidade para estudar um pouco a língua. Né? Vai para um lugar de fala hispânica. Não é nem buenos dias. Cara... Aí você procura um tradutor ali que... Não, e dá um trabalho para os missionários locais. Os que estão em loco, vai ter que ser babá de você. Como eu fui de muitos babá de muitos que às vezes foram pro Níger. Tem que ensinar tudo. Fora aqueles que você ensina tudo, os caras ainda te atropelam. Eu pensava que só tinha no Brasil, né? Até no Níger. Lá também. Bom, enfim, deixa isso pra lá. É com Deus. Mas tem muitas coisas que acontecem. Muitas coisas. E o bom é que a gente tem que focar em Jesus. Sim. Focar nele. Ele é o Senhor. Ele é o principal. E tudo por ele. Teve uma época que eu tava querendo dar um de juiz aí. Deus me deu uma lapada. Nossa! Tipo assim, porque tem um... Não vou falar nome. Mas tem um que gosta de falar duro, não sei o quê, tal. Mete o pau em tudo quanto é coisa. E eu tava entrando por essa vibe. Atrás, em cima dos cantores evangélicos que tava tendo fã-clube, um monte de coisa. Sim. Isso rolou lá atrás. Aí eu entrei com tudo. Tinha uns debates melodia. Não sei se vocês lembram disso aí. Era uns debates que tinham. Rádio, pá. Mudou muito, né? Eu ia falar. Mudou muito. Continua assim. Mesma Aí coisa. me perguntavam, Alexandre, o que você acha? Assim, como se eu prestasse alguma coisa que eu achasse, né? Tem que ver o que a palavra fala, né? Esse negócio de artista gospel, ter fã-clube e tal. Nossa, eu entrava de pé na sola, né? Aí um belo dia, depois de um debate desse, muito claro, eu senti assim, Deus, vem cá, eu te chamei pra isso. Isso é problema seu? Nossa, pedi perdão e nunca mais fui nos debates. Parei. E, porque assim, não era uma coisa... Eu ia até com ira. Eu tava ficando com raiva até de alguns cantores e tal. Pedi até perdão pra alguns depois. Embora eles continuem a mesma coisa. Mudou nada. Mas amém. Eu fiz minha parte. E aí, aconteceu isso. Aconteceu essas coisas. E Deus pegou e falou assim, olha, então eu pedi pra Deus, eu queria pregar no país mais pobre do mundo. Eu falei, me manda pra onde ninguém quer ir, pra lá que eu vou. E aí o Senhor me fez conhecer em 2001 Níger, que não é Nigéria. Explica para nós aí, vocês, que é a diferença. Aqui, ó, Níger. Você vai dar invertido ou não, ô, João? Ou dá pra ler? Dá pra ler, então. Níger. Esse daqui vai ter, um material, eu trouxe inclusive um kit, eu vou dar agora já, pra cada um. Abre seus presentinhos aí. Legal. Vamos ver o que eu vou ganhar de presente aqui que eles prepararam pra mim, né? Você vê no podcast errado. Nossa! Um presente aqui. Uma Vida no Deserto. Opa! Esse é o livro da Giovana, minha esposa. Fizemos as bodas de 25 anos, né? E Deus deu essa obra aí.
Fala um pouco da nossa história, quem quiser depois adquirir, @Alexandre Canhone, manda um direct pra gente, tem o físico. E fortalecendo os laços. Esse daqui todos levaram, com essa sacolinha, nas bodas, um dos presentes que a gente agraciou o pessoal. É um devocional para casais. Bacana. Então tá aí, né? Dentro tem o flyer falando um pouco sobre o projeto. Então, nas áreas de atuação, tudo. Então, pisei no Níger em 2002. E me fala uma coisa, houve um chamado missionário para isso? Olha, eu acho que todos nós Tem um chamado. temos o chamado. Sim. Por exemplo, o que eu aprendia no culto ali, no Copan, eu já ali na Praça da República, eu repetia um papagaio, eu repetia o que eu, às vezes nem entendendo muito, mas eu sabia que era um salmo, 2, 3 frases, eu ia lá e dava um abraço, olha, uma palavra amiga para você. Então eu já pegava, já começou ali uma coisa. Agora, o transcultural, quando eu pedi para Deus isso, eu já tinha ido para alguns países, porque eu converti em fevereiro de 95, e já 96 ali, tendo discipulado, também com as faculdades, já tinham as igrejas que nos chamavam, as denominações, o ex-paquito da Xuxa vai vir pregar e tal. Muitos faziam só o Aue, mas eu já estava menos do Alexandre, mais de Jesus, já estava querendo entender isso, já não queria mais dar autógrafo, dali um tempo, porque eu entendia que daí, tô indo lá, os fãs estão indo, tinham fã-clubes que iam do mundo, que iam para os cultos, mas ouvia a palavra e tal, mas estava um negócio confuso. Eu estava meio que contaminando talvez aquela que estava dentro da denominação, mas não estava vendo, nunca vi um movimento daquelas do mundo vindo, pegando autógrafo, empolgava essas daqui, despertava um negócio, é verdade, né? Pegar um autógrafo também no CD, porque eu vendia CD também. Sim. E chegou uma época muito confusa na minha cabeça. Eu falei, não quero mais isso. Aí ligavam pra agenda. Não, porque o Alexandre anima. Eu queria um animador aqui pro nosso acampamento de jovens. Você quer um animador? É, um animador de palco. Pô, você faz aqui, dança. Né? Pô, então chama. Na época eu chamo o Gugu, chamo o Silvio Santos, o Liminha, né, bicho? Pra animar o seu evento, né? O Maquito. Maquito, até orar por ele não tá bem, tá? Isso. E aí é isso, você já pensou? Então, nossa, era alho isso aqui. Minha cabeça já foi lá no alho. Vamos comer mais uma. Meu Deus, aleluia. E assim foi. Então, pisei no Níger em 2002. Níger não é Nigéria, se fala o francês no Níger, mas 23 dialetos. Que mais do Níger? Deserto do Saara, temperatura média 50 graus, no verão pode chegar a 70. País islâmico, quando eu pisei lá era 99,9% muçulmano. Que mais? Era o segundo IDH do mundo, então o segundo país mais pobre do planeta Terra. Por muitos anos, quase sempre o último, continua sendo o último, agora acho que é o terceiro, mas fica nisso, muda muita coisa. E lá, então, o coração ficou. Então, mas antes dessa viagem missionária, transcultural, eu já ia muito para a Europa, Estados Unidos, outros lugares, outros continentes, né? América Latina, para pregar. Principalmente nos lugares que Paquito era conhecido, América Latina, então, eu ia já como agora o convertido. Então, foi muito interessante. Então, já era algo missionário de levar a palavra. Ao mesmo tempo, conhecer outras culturas. Mas essa do Níger foi um pedido que eu fiz ao Senhor. E aí ouvi falar de Níger. E aí tudo foi acontecendo. Então, desde 2002 por lá, comecei com uma escolinha de futebol. Desculpa, assim, mas é claro que nesse tempo você já estava casado. Não, eu casei e fui. Foi quase... Casei e fui. Mas como que você conheceu a tua esposa aqui? Nas minhas viagens, né? Missionárias, tal, missiológicas, de pregação. Então, eu era muito... Não tenho mais tanto tempo, mas eu era muito do monte. Então, fazia o Pico do Jaraguá aqui, não sei o quê. Então, tinha muitas vigílias, monte, subia... Né? E... É Giovana o nome dela, né? Giovana. Um abraço, Giovana. Pois é, ganhou os presentinhos todos aí. Obrigado. E nisso, então eu a conheci num evento
que era o Sermão da Montanha em Varginha, Minas Gerais. Então eu fui ministrar, a conheci em 97, em 2000 eu voltei para um outro evento, na mesma cidade. Então via pela segunda vez, terceira vez pedindo para noivado, quarta vez casando. Então eu a vi 4 vezes. Poxa. Uau. E fizemos 25 anos agora em fevereiro, dia 16 de fevereiro. E como que ela aceitou essa sua vida que Deus preparou para você de ir para outros países? E ainda mais, como você falou, países assim que realmente são pobres. Eu tive uma conversa, a primeira foi a que meio que definiu para eu querer ver ela a segunda vez. A primeira conversa, a segunda vez que eu a vi, quer dizer, teve essa conversa. E nessa conversa definiu, né? A gente foi jantar, a minha equipe foi jantar, o pai dela fez uma janta na casa dela, para nossa equipe, lá em Varginha, depois do evento. E ali eu perguntei, olha, vem cá, você namora tal? Ela falou, não creio em namoro, eu vou casar. Eu falei, nossa, essa é de Deus. Nossa, que beleza, mas existe ainda aquela desgraça desse negócio de namoro? Existe algum discípulo de Jesus nesse planeta que não fica dando beijinho, não fica fazendo test drive, né? E ela falou, gostei dessa resposta. Aí, que mais? Falou, bom, e filhos, você pensa, precisa ter muitos filhos. Eu falei, mas que maravilha. Alguém que quer ter muitos filhos é difícil. E eu sempre queria ter muitos filhos. Tanto é que tenho 19 adotados. E aí comecei a perguntar algumas coisas, né? Ela falou, então, mas como é que vai ser isso? Eu falei, não sei, Deus vai me mostrar e eu caso até fevereiro do ano que vem. Eu falei, nossa, que coisa, né? Gostei do negócio. Acho que o E negócio depois a gente mesmo. começou a falar um pouco por telefone, mas ajustes, porque ela já me conhecia, assim, um pouco do meu perfil. E aí ali eu falei, olha, eu trabalho, né? Com os menos favorecidos. Minha intenção não é ser milionário ou nada, mas eu quero trabalhar com o povo carente. É isso. Que é o que eu faço. Tanto é que eu tinha reuniões na minha casa, tipo de 3 da madrugada, mais ou menos. Eu reunia dentro da minha sala um skinhead, um que se julgava nazista, imagina, 2 negros, mas eu conseguia pôr esses caras sem se matar na minha sala. Bem eclético. Um assaltante de banco, porque eu pegava esses caras tudo ali da boca do lixo e trazia pra gente comer uma pizza e eu falar de Jesus na minha sala. Coisa, hein? O eclético, então, é uma coisa assim, não dá pra explicar, nem eu sei como é que acontecia isso. E de repente eu casei, né? E eu falei pra ela, minha vida é essa. Eu expliquei pra ela. Eu sou assim, é isso. E eu quero trabalhar assim. Se é pra ir pra baixo da ponte, nós vamos pra baixo da ponte. Se é pra ser top, é isso que você quer. Porque ela já tinha um chamado também específico. Ela brincava já de orfanato desde criança, com as bonequinhas. Queria fazer missão nas ribeirinhas da Amazônia. Então o negócio é isso. Mas nós somos diferentes em tudo quanto é aspecto. Eu gosto de um estilo de música, ela de outro. Eu gosto de um tipo de cor, ela de outra. Um tipo de traje, vestimenta, ela outra. Tudo. Um tipo de comida, eu gosto de outro. Porém, Nossa, eu gosto de ficar, todo dia tem que ficar assim, cara, a gente come assim, ó. Quando ela encosta pra lá, e põe a mão debaixo assim, das costelas. É assim, cara. Bacana. Muito interessante. sim, sim. Na parte ministerial, então, ela cuida de toda a parte de mídia, a parte toda de audiovisual, e eu sou o garoto propaganda, eu tô à frente, ela tá no background. E assim a gente trabalha. Então, site www.agdniger.com, @Alexandre Canhone, @agdniger. Então, uma série de coisas aí. Quando você chegou lá na Níger. qual foi o impacto que você chegou lá e... Que a situação é Não é caótica, extrema, caótica, né? Sim. Você chegou lá e viu aquela situação, e aí? Crianças de 1 ano com 1,5 kg. A gente fala de amendoim, a real. Crianças que às vezes você dava um amendoinzinho lá, você tem amendoim e tal.
ela pegava um pedacinho e dividia com outro irmãozinho. 1 grão de amendoim. Então, assim, estamos falando de pessoas que, de repente, no interior do Níger, por exemplo, às vezes pessoas que não vieram para a capital não sabem o que é uma maçã, nunca viram sei lá, algum tipo de coisa. No século XXI. E aí vai um recado para você de casa. Você tem sido grato por tudo que você tem? Tem parado de reclamar, talvez, de uma comida, de uma roupa? Tem se comportado como Jesus na escola, né? Se você se comporta como Jesus, você não cola na prova, não mata a aula, não fica na turminha lá de trás fazendo bagunça. Então, assim, existe o crente e existe, quer dizer, o religioso, né? E existe o discípulo de Jesus. O que, sim, senhor, papai, sim, senhora, mamãe. E assim vai, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue entender essa diferença e procurar viver. Mas morreu o Alexandre mesmo, né? Ele tem que morrer. Tem que morrer o Daniel, o Ayrton, o Enéas, para que Jesus possa, então, ser de fato em nós. E você ainda tem contato com aquele pessoal dos Paquitos? Muito pouco. Muito pouco. Uma ou outra pessoa, reativei. Teve um que morreu agora, né? Teve o Robson, eu estive rapidamente no velório, eu estava no Brasil. Ele estava no Brasil. E foi muito triste, foi uma sensação diferente. Porque eu não o via desde a época de quando acabou o grupo. E de repente ver, assim, numa situação, foi, não sei, uma sensação diferenciada. Fiquei triste. O Robson era muito bacana. Eu me relacionava com ele. Era um dos que a gente tinha aí uma afinidade. Ele era o mais velho da equipe, então também tem isso. Então, às vezes, dava uns toques na gente, dava uns conselhos, umas coisas. Mas faz parte da vida, né? Sim. Faz parte da vida. Alexandre, como foi a sua recepção no Níger? Primeiro, como você se manteve lá? Você saiu daqui, foi lá com a cara e a coragem, vamos dizer assim, tá? E também como foi a sua recepção por eles lá, que é um país muçulmano, né? Você acabou de falar, acho que é 99% muçulmano. Então, hoje 98,7%. Como eles receberam você como missionário, né? Vamos lá. Então, eu tinha uma missão lá na época, e aí, claro, fizemos contato, tudo. Fui debaixo dessa missão, e logo depois, alguns missionários dessa missão já não estavam mais lá. E aí eu pedi permissão para eles, né? Porque eu estava ali. Olha, vocês têm intenção de continuar com os escolinhas de futebol, ou isso ou aquilo? Tal? Eu falei, olha, nós não temos mais interesse nisso. Eu falei, então eu posso, daqui para frente, com a bênção de vocês, eu vou alugar uma casa e vou partir para o meu trabalho. Tudo bem para vocês que é esporte? Claro, reino de Deus, beleza. Então assim foi, eu aluguei uma casa e ali começou. Mas muitas dificuldades, assim. E todo o projeto, você depois vai ter as redes, quiser ajudar, ser um patrocinador, tudo ele é de ofertas voluntárias de pessoas. Então, tudo que acontece, você entrando no site vendo, são de doações, são de ofertas. É o projeto todo filantrópico. Então... Tem igrejas que ajudam? Não, tem gente que eu nem sei de onde vem. A gente dá o site, as contas, e Deus tem provido. Até porque a obra é dele, né? Então eu parei já muitos e muitos anos de falar, nossa, vou ganhar o Níger para Jesus. Que estupidez. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, num limite humano. Nós temos limites, né? Então, e a gente está vendo a segunda geração convertida, indo para a terceira. Então, já é uma graça tremenda de Deus, porque muitos, às vezes, vão lá só e plantam. Aí não vê um fruto. Outro vai e rega. E a gente está conseguindo ver indo quase para uma terceira geração. Então, um legado já existe. Então, independente de mim, da minha esposa, estar ou não no Níger. Claro que a nossa a casa é lá, nós temos também residência no Brasil, mas a gente, depois do Covid, quando a gente tem ido mais para o Brasil para poder ver a saúde, uma série de coisas, né? Então, mas é lá. A ideia toda dos projetos, então, são, por exemplo, 11 projetos de nutrição,
dá quase aí umas 900 crianças se alimentam. Mais 4 creches, mais quase 300 crianças. Aí já com alimento integral, né? Programa de capelania no hospital, no presídio. Então, também 2 ateliês de costura para mulheres, né? Então, assim, muita coisa. E o apadrinhamento à distância, qualquer um pode ajudar, né, voluntariamente, sendo com R$1, o que você puder ou sentir, ajudar mensalmente, quinzenalmente, enfim, para as crianças da creche ou escolas que já saíram das creches. A gente tem um projeto, já está lá o terreno, os muros e uma caixa d'água. Agora a gente busca pessoas para ajudar a gente a construir as salas, banheiro e refeitório. Então aí seria escola profissionalizante. Tem ainda um sonho, se der ainda, né? Eu em vida, um hospital, uma clínica para a gente poder atender. É isso. Então, Níger é isso. É a gente trabalhando, fazendo, acontecendo. Você falou que vocês vivem de ofertas voluntárias, Sim, né? tudo voluntário. Quem quiser te ajudar, quem quer ajudar nas ofertas, fala pra gente aí. Isso, então, o site www.agdniger.com ou @agdniger, manda um direct para nós, ou @Alexandre Canhone, né? As redes, então a gente entra em contato, tem as contas no Brasil, ou você quer mandar direto para lá, nós somos legais também, lá como instituição, que é um milagre, uma instituição cristã, a gente conseguiu abrir isso tudo legalmente. E é isso, então você pode ajudar dessas maneiras, somos legais também no Brasil, tanto é que todo mês a gente transfere. Então, tudo bonitinho, tudo de acordo, né? Quando a gente está fora, a gente visita, né, podcasts, a gente para poder divulgar o projeto, divulgar o trabalho. E é Quer isso. falar com as contas? Nem sei de cabeça. Não, mas a gente vai imagina, colocar como é que eu vou Depois a gente saber? coloca. Anota e passa pra Não gente. consigo. Tá. Pode colocar. Eu tenho Pix de cabeça. mgiovanak, Giovana letra C, @hotmail.com. Mas é bom pôr depois Sim, a gente Isso, vai na legenda. os vai caracteres. tudo certinho. Uma curiosidade, você falou que você tem 19 filhos, né? Isso, adotados. Como é que foi isso aí? Foi acontecendo. Foi acontecendo? Não foi assim, aquele lá, aquele... Não, a coisa foi acontecendo, né? Meu primogênito tem 29 hoje, mas eu tenho alguns que são todos adoções tardias. Então, Homens e mulheres. sim, homens e mulheres. Meninas, 3. Casamos um ano passado, tem uma que está para casar agora, final do ano. E tem mais outra. Então, a mais nova, inclusive, a nossa Benjamin, né? Ela fez 18. Então, eu tenho em casa ainda conosco 9 solteiros, né? A casa está vazia. Os outros já casaram, então, mas todos envolvidos, o pessoal, alguns não, estão fazendo outros segmentos, mas é isso, servindo, conhecedores da palavra. Eu acho que... mas eu trouxe um negocinho aqui também, para vocês experimentar. Ih, rapaz. Lá vem. Lá vem. Mas se quiser, né? Direto do Níger! será que o pessoal vai querer experimentar? Que tá lá na... Como é que é as esposas lá? Como é que é o nome? Esposas. Minha Nina. Deixa eu dar um grito aí, ó. Quiserem vir, dar uma olhada, mas aí... Amor, vem aqui um pouquinho. Flávia? Que cheirou. Só cheira primeiro. Fechou, não fechou. Só cheira. Que delícia. Vamos experimentar? Cadê o pessoal aí, ó? Fica daí. Se quiserem experimentar, olha o que eu trouxe do Níger. Olha que belezinha. Chama a Flávia, Yasmin. Tá com medo? Ficou Tá com medo. fechando Não mostrou, aí? mas Deu ela aí, foi João? embora. Amor, vem Eu ver. trouxe pra vocês iguarias maravilhosas do Níger, olha, se olhando. Gafanhotos. Olha. O João já disse que Crocante, quer. É crocante, né? Então eu trouxe pra vocês. Tem mel silvestre aí? A sacanagem que a gente te deu Alexandre. amendoim, te damos bala. Mas isso aqui é uma iguaria. Vou tirar uma Alexandre. foto do meu gafanhoto. Tem mel silvestre aí? Também é bom. Eles comem com pimenta. João Batista, né? Isso João aqui tá aí Batista. na tudo, João João Batista. Batista. João Batista. Alguém das meninas vão querer experimentar? Eu vou comer, amor. Eu vou comer. E o João vai comer, João? Ô, João, abre a câmera aí, João, pra todo mundo comer isso aqui, vai. Eu já comi a cabeça, já tá bom. Eu já como de toda hora. Aí, ó. Aí, pessoal. Viu? Aqui, Dá pra ó. ir. Ó, eu vou comer, ó.
Ó, Que boa. tranquilo. É muito bom, gente. É gostoso mesmo. Eu só diria que ele É está... diferente, o Ô, João, quer, gafanhoto, João? ele come folha, então Manda aí, tem gente. esse gosto- gosto já Manda aí. comi. meio que de gafanhoto mesmo. Ele tem... Pro meu gosto, ele tá um pouquinho queimado, tá? Mas tá bom. Não, ele tá em natura. Natura, total. Sim, não, bom demais. Pô. Então é isso, eu trouxe essa iguaria. Lembrando que lá no Níger, alguns que às vezes, tem os que podem comprar em taça, mas tem aqueles que também compram com moedinha, né? Vansan. 25 centavos, vem uns 4, Itati. Vem 4 com pimenta num saquinho, que é o que às vezes aquela pessoa pode ter um dinheirinho, pega uma moeda, vai lá e compra. De 4 em 4. E para você, às vezes reclama da sua comida, reclama do seu colégio, reclama da sua família, reclama de roupa. Então, pense um pouquinho antes de reclamar, seja grato a Deus por tudo que Ele nos proporciona, oferece. Então, vai a dica aí de ser grato a Deus mais uma vez. Eu vou pedir pro João tirar o amendoim e deixar só os gafanhotos. Ah, você quer comer mais? Não, obrigado. Não, à vontade. Pode deixar os gafanhotos aí também. Pode? Gostou? Vou deixar aberto aí? Quem roda. quiser comer, come, né? É, lógico. Deixa na roda. Isso, tá aí. Então é isso. Eu acho que... E o Alexandre, lá tem projeto com adultos também, né? Não, sim. Então os adultos, por exemplo, as Adultos. mulheres, né? Onde mais? A maioria... Não, dentro daí do presídio, no hospital. Então a gente daí leva ali a palavra. Isso é milagre, tá? A maioria do teu trabalho lá são com crianças? Crianças. Queria te perguntar, você trabalhou aqui no Brasil num programa que basicamente era para o público infantil. Sim, sim. Né? E depois você trabalhou no hospital, você também foi trabalhar com crianças. Isso. Você acha que tudo isso era um preparo de Deus para sua vida, para trabalhar com crianças? Vamos lá. Se lembrarem, lembra que a segunda virada de chave foi no hospital. Isso. Então, eu com 17 anos, eu não... Se eu falar que eu gostava de crianças, eu estaria mentindo. A minha ideia era não crianças, era... Tava querendo ser famoso, namorar ali o máximo de menininha possível. Era outro lance, não que eu gostasse de criança. Né? Essa é a real. Até eu fiz um vídeo uma vez, pedindo perdão pros fãs, tal, que de repente, né? Era uma forma de engano, né? Eu tava ali, mas não porque eu gostava de criança. Eu tava ali porque eu queria ser famoso, eu queria galgar minha carreira. Mas não criança, mas sim as moças, as adolescentes, as outras. Era uma outra história. E aí, na realidade daí, na conversão, Deus coloca, então, essa vontade de ajudar as crianças. E com detalhe, né? Não qualquer criança, as mais pobres da terra. Então, eu tenho filhos de 10 tribos, aproximadamente. Então, trabalhamos com 10 tribos, mas não, filhos acho que tem de umas 6 tribos. Incluindo Tuaregues, Hausa, Zerma, e assim vai. Maravilhoso, é bom demais, assim. Agora, andei vendo umas fotos suas, você lá em Israel. Sim, Israel O que também. foi aquilo? Aquilo foi um serviço prestado à IDF, ao Exército, né? Me alistei e fomos ser voluntários lá no Exército, em Israel. Por quê? Dia 7 de outubro, onde teve aquele massacre, né? 7 de outubro não é uma data comum para mim, foi o dia que eu nasci. Então, quando eu estava recebendo, a 7 de outubro, felicitações e tal, começou a chegar mensagens, você está sabendo o que está acontecendo em Israel, não sei o quê, tá um massacre no povo judeu. E aquilo me tocou o coração, eu poder ajudar famílias, né? Fazer alguma coisa pelo próximo. Eu tenho isso, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar na ativa, né? Tanto é que agora, com esse negócio de Venezuela, eu estou aguardando só para o segundo avião da FAB já, porque tem formação em algumas áreas, né? E daria talvez para eu estar também podendo ser voluntário. Exato. Então eu gosto, né, de estar ajudando. E ali então me inscrevi, falei para minha esposa, vamos entrar em contato com o exército lá e tal.
me direcionaram para uma agência que poderia fazer uma qualificação e ver, né? E passamos isso aí e a gente foi servir. Então, pegamos bem aquela época onde estava no sul com Hamas e no norte com Hezbollah. A gente pegou esse período. Sim. A gente foi voluntário lá. Tivemos experiências maravilhosas, assim, porque também canto em hebraico. Então, eu levei os cards, eu acho que tá nas suas sacolinhas aí. Vocês nem viram o que tem lá dentro. Tem um monte dos cartãozinhos. Né? Não, Esse não. não, isso é adesivo. Ô, Esse Enéas. aqui. Foi. Não, esse é flyer, Não. tá lá dentro, tem um cartãozinho. Não tem, não. Entreguei o primeiro aqui na mesa azul. Sim. Então, o pessoal pode sim. entrar nas plataformas digitais, Alexandre Canhone. Cartãozinho. Então, você vai ter músicas em hebraico, alemão, coreano. E tem um monte. Aqui, esse aqui tá em coreano. Tá aqui. Cadê? Dentro tá o azul de hebraico. E aí, o que acontece? Nossa, foi maravilhoso. A gente teve uma experiência bacana demais. Já tinha ido algumas vezes já em Israel. Aí em peregrinação, já levamos equipe também, caravanas. Mas aí, foi mais para servir mesmo as famílias. Então, falei, olha, pelo menos é uma forma, foi um presente para mim poder servir aquele povo naquele momento difícil, né? E foi bem difícil ali, né? Muito difícil. De cada, acho que 7 ou 10 famílias perderam uma pessoa. Uma pessoa estava Sim, foi morta. tava ali. Então foi um negócio muito esquisito, muito triste. Assim. Mas é isso. Faz parte também treinamento, faz parte disso tudo para nossa vida. E a enchente que você passou por uma enchente aí, você foi enfrentado uma enchente no Níger? Verdade. Sim, não, claro. Em alguns períodos do ano, mesmo o deserto do Saara passa por chuvas torrenciais, parecendo dilúvio. Né? Aí a questão de climas e tudo mais, tem uma época que derruba a água, vai com tudo. Como não tem infraestrutura, começa a detonar aqueles esgotos a céu aberto, então vira uma pandemia ali. Nossa, não, cheiro tá bom demais. O problema é que daí as crianças vão ver muita água e mergulha nada naquele monte do meio do lixo, deu uma fossa aberta. E ali estourou mais de quase, acho que 45 metros do muro do nosso centro esportivo. Então, para quem quiser ajudar, quem quiser dar uma força para a gente, porque precisa reconstruir esse muro. Está precisando reconstruir. Também teve alguns danos dentro da base nossa missionária. Então, perdemos algumas coisas que também inundou. Então, como algumas mesas, algumas cadeiras, algumas coisas que a gente perdeu também. Sim. Né? A estrutura também da parte elétrica, né? Detonou tudo. E é isso. Então, Né? passamos... isso é agora, bem recente. Foi esse momento difícil que você passou lá? Não, teve piores, teve muito pior. Queimaram nossa casa em 2015, então a gente fugiu, né? Então, 2 facções extremistas, Deus nos deu livramento, Sim. fugiu, reconstruímos tudo. E o ano passado, final do outro ano, retrasado do ano passado, tive uma situação bem delicada também, não posso contar detalhes, mas o Senhor me livrou da morte, eu estava para ser executado. E fui encapuzado, me levaram para lugares secretos e uma série de coisas. Olha, eu vou te dizer o seguinte, a minha oração ali era como Jesus ali no Getsemane, tipo, se possível, afasta de mim esse cálice. No meu caso, eu pedia, se possível, que não me torturem. Que seja uma morte rápida. Sim. Porque ali já não... Humanamente não tinha possibilidade de eu sair de onde eu estava já, né? E aí Deus tocou, né? Como a Bíblia diz que o Senhor, ele que muda o coração do rei. Então, mudou o coração do general e mandaram me soltar. Então, foi algo bem interessante, eu não posso dar detalhes. Sim. Mas foi milagre de Deus. Então, a possibilidade de eu estar aqui agora com vocês era zero. Zero. Isso que você passou foi por causa de política ou por causa de religião? Então, são coisas que eu não posso entrar em detalhes. Tá? Mas de tudo um pouco. O que eu pude falar era isso. Sim. Mas, A gente compreende. mas não foi fácil. Imagina sua esposa, então. Ninguém sabia onde eu estava, então... E eu fui, quando me pegaram, eu estava com 4 netos no carro. De 4, 5, de 7.
E a minha filha caçula. Todos foram para interrogatório. Todos, as crianças, tudo. E uma série de outras coisas, mas depois liberaram eles. Eu que fiquei. Situação bem Entrou em difícil, né? Itamaraty, um monte de coisa. Falei, esquece, vai sair em golpe de Estado? Se vocês creem em Deus, reza aí. Sim, sim. O Níger não tem diplomacia com o Brasil, né? Então, Você tá mais de 20 anos lá, né? bem Você pretende voltar ao Brasil um dia? sim, às vezes eu... Não, pra morar, Pra tudo, morar. eu não sei. Só se Deus fizer, porque é mais anos lá do que no Brasil, né? É mais anos no Níger. A minha esposa tem mais convívio com pessoas nigerinas do que com a própria família. Então, quando vai para o Brasil, a gente tem muito choque ainda, ao contrário, ao inverso. A forma da falta de educação das crianças com os pais, a gente vê às vezes num shopping ou na rua. A mãe tá falando... Tira o celular da mão. Então, assim, isso pra nós, assim, fala, nossa, como é que não tira logo exatamente o celular na mão? Como é que dá um negócio desse aqui, uma criança? Porque é um outro tipo, né, de pensamento, de tudo. Mas daria pra dar uma melhorada. Eu tô falando principalmente do pessoal que se diz discípulo de Jesus, crente. Daria pra tá muito melhor. Sim. Acho que abriu demais. Posso fazer o que quero e deixam, permitem. Não sei, tá muito esquisito. Pelo pouco que eu vejo quando vem. Então, às vezes, quanto mais eu venho e minha esposa, mais a gente fala, nossa, que bênção, obrigado, Jesus, por a gente estar lá. Tá muito estranho. O negócio é estranho mesmo, né, gente? Eu não sei, né? Tá um negócio esquisito. Eu sempre comento às vezes assim, aqui até com ele já comentei. O evangelho ficou moderno. Né? Ficou muito moderno. Torceram tudo, o negócio. Então, é muita coisa que hoje pode, que não tô nem aí. Essa que é a verdade. Né? É falta de respeito, acho, né? Respeito a si próprio. Ser melhor ser humano, né? Porque se uma pessoa... se ela não for um ser humano melhor, ela vai ser o quê? Né? Então, é o mínimo de você daí olhar para as características de Jesus, né? Obra, vida, ministério, como ele se comportava. Entender um pouquinho isso tudo aí para que possa acontecer uma mudança de fato, né? Você precisa querer. Precisa querer. E é isso, eu acho que uma pessoa bem fundamentada, por exemplo, que nem eu te falei, fevereiro de 95. Se for para pensar em desviar, que o Senhor me mate, me leva, meu. Sim. Eu não quero ter essa experiência de estar distante do Senhor. Jamais. Não tem possibilidade. De volta. Não tem. A graça de Deus é a coisa mais importante Verdade. do mundo. Por dinheiro nenhum, por nada. Né? Negociável. Existem muitas propostas, muitas coisas que acontecem diariamente. Mas a gente tem que estar atento. É para a cilada do diabo, cuidado, nem tudo que parece é aquilo. Então, eu quero fazer o que Deus tem para mim. Eu quero ter o que Deus quer que eu tenha. Não fico falando, eu tinha estúdio de gravação. Eu tinha estúdios de gravação. Eu queimei mais de 500 mil reais de material, muito mais. Por exemplo, no tempo aí do músico, né? Então, Roland, o DX7, então, tudo isso, o hack do Roland U110, as baterias eletrônicas que tinham pequenininhas, aqueles pads, né? Baterias, percussão, hacks do 110. E eu queimei tudo, meti fogo mesmo. Me chamaram de louco, né? Mas foi o meu Isaac. Eu poderia ter doado para uma entidade, alguma coisa ali, ou numa comunidade. Mas foi uma decisão minha. Então, não quero aquilo. Não quero aquilo. Eu quero o que Deus tem para me dar. E não fico também, Senhor, eu tinha um estúdio tanto e hoje não tenho. Não, peraí. Eu vou ter o que Ele quer que eu tenha. Por exemplo, esse violãozinho, um violãozinho simples, espécie de brinquedo, né? Aqui, de boa. Isso, tá bom demais. Aí eu ganhei um outro uma vez, fui para os Estados Unidos, um pastor falou, não, leva esse violão aqui para você e tal. E Deus vai fazendo assim, Ele vai me dando o que é para eu ter. Se alguma coisa que eu for ter
vai me desviar dos caminhos deles, eu não quero, eu prefiro não ter. Porque eu já tive, eu já sei o que é do bom e do melhor nesse planeta Terra. né? E nada é comparado com a presença de Deus em nós. Então, eu estou na contramão de muita coisa que rola aí. Então, em muitos lugares eu sou convidado, e em muitos querem que eu passe longe. Mas também não tem o que falar mal de mim. Então, tá esquisito, é um negócio estranho, muito estranho. Aproveitando o violão na mão aí. Pois é. É isso aí, ó. Vou dar uma palhinha aí. Vamos fazer Alexandre. aqui um pedacinho aqui, tá meu tempo. Deixa eu ver aqui. Opa! Tranquilo. Aqui eu vou fazer aqui. Em Uaiaia, Aiaia. Embarcada Yesu, comias amabanza. É isso aí, é isso aí. Se você não tem Jesus na sua vida, de nada vale ela. E esse louvor, ele está em dialeto, e ele é muito conhecido, né? Ele é um hino local, ali no Oeste África. E ele começa, e vai, os estrofes dele se você tem casa, mas não tem Jesus, de nada vale. Se você tem carro, se você tem moto, se tem dinheiro, e fica aqui ali, né? Então é mais ou menos assim. Vamos lá. Canadá, 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 Kitaje, Awana Dunia, Embacada Yesu, Comia Zamabanza, Canadá, Kuti, Awana Dunia, Embacada Yesu, Comia Zamabanza, Aie, aia, 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 Embacada Yesu, Comia Zamabanza, Embacada Yesu, Comia Zamabanza. Maravilha! Então eu tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. Tinha casa, mas não tem Jesus. Então, trazendo para a palavra, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então é isso, levando sempre alegria. Então, Toca mais uma? Toca mais uma? Vamos fazer uma aqui, deixa eu ver. Conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai, eu vou mais conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai. Percorria o caminho, que a estrada era larga, de muitas ilusões, sabor de vida amarga, de um lado para o outro, sem direção e a deriva, assim ia tocando a minha própria vida. Hey! Conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai, eu vou mais conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai. E vai, né? Conectar com o Pai. E vai. E vai, né? Que legal. Então, tem várias coisas assim. A gente vai aprendendo. Então, desde quando eu me converti, eu não escrevia mais nada que não fosse louvor e adoração. Se você entra nas plataformas digitais, vai ter tudo quanto é ritmo, um monte de álbuns lá, né? Videoclipes pelo YouTube. Então, muita coisa bacana. O pessoal pode, quem gosta de música, poder ali louvar o Senhor junto. Que legal. Amém. Bacana, né? Muito bom. Nossa, falei demais. Não, excelente. Olha, Eu acho que vai faltar tempo, viu? Muito bom. Você vai ter que voltar aqui. Pode ser, a gente pode, né, esquematizar. Agora fizemos uma conexão aí com algumas outras pessoas, quem sabe, né? Sim. Vai ser bom, acho que vai ser bacana. Beleza. Eu que aí. agradeço, né, mais uma vez, Daniel, Enéas, Ayrton, né, o João ali na técnica.
E a todos vocês, né? Eu penso que depois vai ter fotos, que vai ser, né? Vai Isso. editar tudo. E as redes sociais, então entre, participe, né? Ore por nós, é muito importante a sua intercessão, a sua oração, né? Pela nossa saúde principalmente, para que Deus nos coloque invisíveis ao inimigo. E é isso. E feliz da vida, né? Divulgando mais uma vez aí o Níger. É nós que agradecemos pela sua presença. Sinceramente, foi muito bacana mesmo. Ah, que bom, né? É uma honra pra gente, tá? A honra é minha. Você tá aqui com a gente, né? Mostrando seu trabalho em Níger, seu trabalho missionário, né? E para você que está assistindo, não só assiste não, gente. Passa para frente, compartilha, porque vai ajudar também essa missão que ele participa, não é isso, gente? É. Porque vai certeza. propagar a palavra de Deus para outras pessoas que precisam ouvir e também vai ajudar o ministério dele. Então, não só assiste não, tá bom? É porque tem aquelas pessoas que só assistem e param por ali. Não, compartilha. É ajudar a divulgar, né, o projeto, Exatamente, as redes sociais, né? seguir. E quem puder ajudar, nós vamos deixar direitinho aí Isso, o Pix, tudo, o né? Pix, Já tem tudo. Ajuda ele aí nessa marcha aí que é difícil mesmo, né? Maravilha. Não é fácil não, mas ele tá aqui com a gente hoje, um homem de Deus, um varão valente mesmo, né? Um soldado valente. Com certeza. E os paquitos eram quantos? Só uma, 5. 5, né? Isso. Nós Éramos estamos em 5 aqui. Se um dia você quiser voltar para o Brasil e quiser fundar uma banda Paquitos Nem Tanto, Meu Deus, é isso. pode contar com a gente. Essa foi demais, de Paquito da Interna. Agora ele não volta mais. E o medo de voltar? Rapaz, acho que na primeira que aí já quebra todos os ossos. Sério, mas não dá nem pra dar uma dançada, né? Não dá, né? Acho que não vai. Melhor a gente deixar isso pra lá. Eu ainda abro o espacate agora, que você quiser. Sem aquecimento. Vou fazer agora. Vou abrir agora. Vamos lá. João, pega aí, João. Tá bom, Vai, João. já saí do foco. Já. Não, agora eu vou abrir o espacate aqui pra você ao vivo. Aqui. A ambulância tá na porta ainda, gente? Aí, João, pegou, João? Peraí. Você Aqui, quer ó. que eu saia daqui? Não, Já tem mais espaço aqui, ó. Peraí. Levanta com a cadeira pra lá. Agora eu vou mostrar pra você ver que não tem essa. Sem aquecimento, pessoal. Sem aquecimento. Sem aquecimento. Eita. Tô falando pra você, meu irmão. Se eu fizer sair, eu não saio do bailarino. Eu só fico lá. Não faz uns pacatezinhos. Mas de jeito nenhum. de jeito nenhum. Nossa! Então esquece o grupo, esquece, deleta. E o pessoal lá ficou lá, não viu aqui a gente Não dançar dá, aqui. ali, rapaz. Eu vou Ih, chamar né, depois. tá. Vai ter bis. Vai ter bis. Mas Vai obrigado, ter gente. bis. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. É um prazer muito Prazer é grande. todo Nós nosso. agradecemos Às vezes eu tô meio agitado assim, Não, mas faz não. parte. Puxa, cara. É bom. Foi tremendo, foi tremendo. Bacana. E eu queria, lógico, agradecer o Alexandre, né? E pedir para quem tá ouvindo a gente aí, além do que o Enéas falou, de passar para frente, tudo, dar um like. O Alexandre, ele foi indicado para nós, para conversarmos com ele, né? Trazer ele no podcast. Foi pelo meu irmão Paulo. Isso. Né? Ele pregou numa igreja, acho que é em Caieiras, né? Franco da Rocha, não me recordo. Isso, mandar um abraço. E, é isso. E o Paulo falou, olha, chama esse rapaz aqui porque ele tem uma história boa. Então, para você que está nos ouvindo, né? Se você tem uma história para contar, um testemunho, entre em contato com a gente, tá? Isso. Tem o link aí, tem os telefones, tem o link no nosso canal de YouTube. Entre em contato, venha contar seu testemunho aqui. Você vai ser muito bem recebido aí. Estamos te esperando, tá bom? Maravilha. E para você que está ouvindo também, quer convidar o Alexandre para alguma igreja, você vai, Alexandre? Sim, a gente vai em alguma denominação, sem problema nenhum. O problema é ter data. Sim. Mas aí é possível sim. Então entre em contato, os telefones, vai estar tudo certinho. Manda um direct que a gente ajusta quando tiver no Brasil. E quem quiser um gafanhoto, gente, ó, tá aqui, aí, ó. Tá ali. Tem gafanhoto aqui, ó. Nós vamos dar o João Batista aqui, ó. Isso, ó. Só falta o Mel Silvestre aqui. Isso, eu pus já um aqui, cravei aqui já João. no amendoim. Você é o amendoim, João. Deixa ele aqui, fecha. O próximo que for abrir vai ver. Eita. Deixa aqui já. Olha, Pronto. pessoal, muito gostoso, ó. É isso aí. É isso aí. Deus abençoe. Valeu, gente. Muito Valeu, obrigado. gente. Muito obrigado mesmo por mais um podcast Velhinhos. Nem tanto.
Boa noite, gente. Valeu. Valeu, pessoal. É isso aí.